Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo do nosso canal, falando sobre o Beta 11, que acabou de soltar o seu relatório gerencial do mês de março. Nós vamos trazer as principais informações sobre ele. E antes de entrar em si no fundo imobiliário, já explicar para vocês que o Beta 11 não é Fiagro. Beta 11 ele é um fundo de galpões logísticos que aluga os seus galpões para o setor da agroindústria, certo? Mas antes de passar para o nosso vídeo, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, que possa seguir o nosso canal, né? Apertando aí no botão, seguindo o nosso canal, comentando, curtindo, como também fazendo sugestões que são sempre muito bem-vindas, certo? Descendo aqui, principalmente os principais fundamentos do fundo imobiliário, que já são justamente as primeiras informações que nós precisamos trazer para você, é com relação ao valor de mercado, que segue na casa de 419 milhões de reais, ou seja, nós não tivemos tanta mudança. O valor dele por cota está na casa de R$ 70,10. O seu valor patrimonial, hum, do ponto de vista, se você pegar esses imóveis e vender, dá aproximadamente 641 milhões. E o seu valor patrimonial por cota, embora o mercado esteja precificando abaixo, já nós vamos explicar o motivo que não é justo, ele está na casa de R$ 107,10, ou seja, ele tem um excelente upside aí de crescimento de R$ 30,10. Ponto de vista de rendimento, 65 centavos, um dividend yield anualizado de 11,1%, tem uma boa base de cotista para o cenário que ele se encontra, 44.270. Os contratos têm em média 8,2 anos, ou seja, muito tempo. Número de ativos ele tem 11, o ADTV dele está 0,7 milhões, muito bom. Contratos atípicos, muito bom. Todos, 100% dos contratos dele tem mais de 10 anos, ou seja, tem contrato de até 15 e 20 anos, muito bom. E tem uma das maiores capacidades logística do segmento do agro, 450 mil toneladas, certo? O ponto de vista dos dividendos, ele vem mantendo o dividendo na casa de 65 centavos, e isso já era esperado, porque o que afetou o rendimento dele foi o famoso crime da Serpasa, que não foi pago, o que fez ele cair esse dividendo para a casa de 65 centavos. Ele vem mantendo esse dividendo, só que agora nós temos uma excelente notícia, porque e o mercado ainda não está sabendo, então você vai ter aqui em primeira mão com a gente o fundo na qualidade de investidor na totalidade dos certificados, ou seja, o Betal, que é dono desse certificado, ou seja, comprou esse certificado em assembleia realizada pelo fundo, ele decidiu pelo resgate das debêntures que acabavam lastreando, né, as garantias que a Serpasa tinha colocado. Então, diante disso, o fundo acaba aí de adquirir a fazenda Santo Antônio Participação, ou seja, recebeu esse imóvel rural, dando garantia com relação à operação de CRI. Ou seja, ficou esperando, o pagamento não veio, então foi lá e tomou o imóvel, né? Agora o imóvel faz parte do fundo. Claro, e diante disso, a devedora, que é a Serpasa, receberá plena e integral quitação da dívida proveniente do CRI, porque esses CRIs, eles tinham uma garantia por trás. E essas garantias agora acabaram aí sendo colocadas em prática, certo? Nós descemos aqui embaixo, evidentemente que o Beta 11 caiu muito, porque ele tem muito investidor CPF, e quando veio o primeiro sinal de inadimplência,
Imediatamente eles correram vendendo essas cotas, o que acabou derrubando, mas o fundo, eu já vou mostrar para vocês que ele vem dando um bom sinal, certo? Se nós descermos aqui do ponto de vista de receita, é aquele reloginho, né? 473 milhões ainda continuam imóveis, 202 permanecem em crise e 28 em contas a receber, né? Tem essa pequena despesa de 72 milhões relacionados a opções de compra, né? Se nós olharmos a receita por ativo, continua um reloginho, ou seja, não tem inadimplência nos imóveis, todos os imóveis 100% ocupados e pagando tranquilamente. O grande problema foi a carteira de CRI. Do ponto de vista de receita imobiliária, muito bom, porque o fundo aumentou essa receita imobiliária, saindo aí de 3,5 para 3,6 milhões, ou seja, uma excelente notícia. A receita imobiliária do fundo ela vem crescendo, né? E essa receita imobiliária ela é muito importante porque 60 centavos dos 65 de dividendo vem da receita imobiliária. 12 centavos vem dos CRIs, né? Onde se a Serpasa estivesse pagando, essa receita que viria dos CRIs seria bem maior. A renda fixa contribui com 0,03 e algumas despesas de fundo acabam comendo aí 9 centavos e o imposto de renda também, né, sempre aí comendo na casa de 1 centavo, o que deu aí no final do mês um rendimento de 65 centavos para o cotista. Outro ponto importante, que muitos se assustaram aí com o CRI da Serpasa que não foi pago, mas nós devemos lembrar para vocês que o CRI, no tipo de ativo, ele é responsável somente por 16% da carteira. Todo o restante da carteira está relacionado ao segmento do agro, sendo que o componente operador logístico é responsável por quase 38%, ou seja, 38% dessa carteira está em um patrimônio físico. Somente os outros restantes da carteira que estão em etanol e milho, que são safras, reserva de insumo e álcool e açúcar. 100% dos contratos atípicos, ou seja, eles estão muito acima das variações do mercado. Indexador IPCA, inflação, quanto mais inflação, melhor. Do ponto de vista de contratos, ainda continua muito bom, ou seja, mais de 90% dos contratos só vão vencer depois de 2030, ou seja, você pode ficar despreocupado, esses galpões logísticos vão continuar ocupados, e os meses de reajuste são fevereiro e março, ou seja, o que dá ainda mais segurança para você que é investidor. Aqui estão as distribuições dos imóveis, né? 2 em Goiás, 5 no Paraná, um em Minas Gerais, um em Mato Grosso, Bahia e outro no Espírito Santo. Alguns de vocês perguntam por que ele não tem galpões logísticos em São Paulo. Porque galpões logísticos em São Paulo é para quem trabalha com e-commerce. Aqui é galpões logísticos do segmento rural. Então, evidentemente que ele vai ter galpões logísticos nos principais centros agrícolas. São Paulo é um grande centro agrícola? É, mas Goiás, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo têm um potencial muito grande, né? Diante disso, nós vamos ver como é que o mercado olhou para esses resultados, né? Então, quando saiu aí o relatório gerencial, imediatamente, né, a cotação já respondeu. Por quê? Porque a cotação fica de olho no dividendo. Então, imediatamente na hora que saiu o relatório gerencial, a cota saltou de R$ 68,90 para R$ 69,60, ou seja, imediatamente subiu aí R$ 1. Ou seja, estava ali, né, todo mundo de olho no que iria acontecer com esse CRI, como foi colocado em prática aí as garantias, como nós acabamos de ver, né, acabou pegando a Fazenda Santo Antônio como garantia aí para cobrir
o que lastreava, né, a emissão desses CRI, e o dividendo foi mantido, o que imediatamente o mercado respondeu. Mas se nós olharmos no cenário dos últimos 5 anos, como eu já falei, nós estamos na melhor oportunidade para comprar o Beta 11. O Beta 11 nunca esteve tão barato nos últimos 5 anos e nós sabemos que se ele conseguir se recuperar nesse cenário, ele tem um potencial de levar a cotação dele para R$ 106,22, ou seja, um excelente resultado. E uma outra coisa que é muito boa é porque quem queria vender já vendeu e já saiu fora, né? Ou seja, aqueles que queriam pular fora, eles já saíram. É tanto que ele vem aqui andando de lado, né? Então isso é muito bom, porque quem tinha de sair já saiu e você que compra ele agora vai ter um belo rendimento de 12% ao mês em um fundo de tijolo de galpões logísticos, onde nem o fundo imobiliário está entregando esse retorno, certo? Então, brigadão todos vocês que permaneceram até o final aqui no nosso vídeo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.